Este curso será sobre Renascimento e filosofia moderna. A gente sabe que, quando a gente está falando de Renascimento e filosofia moderna, nós estamos falando mais ou menos entre o século XV e o século XVII. Começando pelo Renascimento, aliás, como nós vamos ver ao longo do curso, não há um consenso muito claro a respeito do que se caracterizaria como a filosofia renascentista. Aliás, a ideia de se falar no Renascimento como período filosófico não é tão antigo assim. Não é uma ideia tão, digamos assim, clássica como se falar em filosofia medieval, filosofia moderna. Ainda que todo mundo sabe que um pouco essas periodizações, essas divisões do tempo, quando se fala de história, elas servem muito mais para uma certa organização didática do período passado, do que para de fato estabelecer qualidades similares que definem aquele período. O Renascimento, em especial, a gente falando entre o século XV e XVI, o Renascimento em filosofia, claro, porque em pintura, artes plásticas, isso é um tema largamente debatido, a entrada da perspectiva e dos rostos e do corpo, da anatomia, que está dentro da chamada virada antropocêntrica do Renascimento. Mas no curso a gente vai ver o Renascimento no âmbito filosófico como sendo um momento em que se recupera de forma, digamos assim, mais significativa, conteúdos e tradições e traduções greco-romanas. Nós vamos ver que se aplica um pouco por analogia a expressão Renascimento quando está se falando do século XIII na Europa, porque no século XIII o aristotelismo já está instalado na Europa Latina, que é, grosso modo, a Europa do Norte, não a Itália e a região ibérica, e ali também se fala Renascimento do século XIII, no sentido de que você teve uma espécie de boom, né? A Universidade de Paris, quer dizer, as pequenas escolas aristotélicas ao redor da Sorbonne, você tem você tem Tomás de Aquino, Cícer de Brabant, Alberto Magno, quer dizer, nomes importantes na recepção e no trato da filosofia aristotélica, isso no século XIII. Mas o nome Renascimento mesmo é dado, esse período entre o XV e o XVI, porque além de se preocupar com coisas, digamos assim, da ordem humana e não tanto só da religiosa, o Renascimento em filosofia também se caracterizou por uma ampliação de traduções e por uma ampliação, então, do repertório clássico, que é justamente da onde vem a expressão Renascimento. No nosso curso, nós vamos discutir algumas referências importantes associadas ao Renascimento. A primeira delas é o tema do humanismo. O humanismo, que é uma expressão muito usada em relação ao Renascimento, nós vamos ver que existia, por exemplo, didaticamente se organizou em dois tipos de humanismo. Você tem o humanismo histórico, de erudição, que é o humanismo mais associado a traduções, a estudo de textos, né, nos grandes estúdios que então vai existir naquilo que a gente chama de Itália hoje, e tem o humanismo filosófico, que é um humanismo, que é uma posição filosófica que, de alguma forma, se distancia da compreensão de natureza humana pecadora e vai, de alguma forma, cantar uma natureza humana indefinida, não definida pelo pecado, portanto, criativa, criadora, semelhante a Deus, que é a natureza humana que vai ser apresentada na obra do Pico della Mirandola, né? Do Conde Pico della Mirandola. Depois a gente vai ver também como referências de autores, nós vamos ver o Maquiavel, vamos ver o Montaigne, o Maquiavel, grande especialista em política, no Príncipe, também especialista em natureza humana, que inventa, de certa forma, cria, de certa forma, a filosofia política ou a ciência política como sendo um pensamento sobre política sem agenda ética ou religiosa. Daí a ideia de que o Maquiavel cria uma espécie de ciência política bastante pragmática, né? Dissociado de qualquer idealização com seus conceitos de virtude e fortuna. E também no período renascentista nós vamos ver
o Montaigne, que é um cético francês, Michel de Montaigne, que é visto como um cético, visto como estoico, né? Eu não vou dar, nesse momento, digamos, uma atenção maior ao caráter cético do Montaigne, porque a gente já falou de ceticismo quando a gente viu filosofia antiga, e nós vamos voltar ao ceticismo do David Hume no próximo curso, quando a gente estiver falando de iluminismo britânico. O ceticismo do Montaigne é um ceticismo que é muito, de alguma forma, ele é muito tomado por um estoicismo melancólico, né? E a melancolia no Montaigne, ela vai recuperar uma característica da melancolia historicamente na filosofia, que é a ideia de que o conhecimento leva de alguma forma à tristeza, né? De que o conhecimento leva de alguma forma a ideia de que ao conhecer muito as coisas, você acaba ficando de alguma forma desencantado com as coisas. E o ceticismo, como a gente sabe, ele pode facilmente produzir esse tipo, de alguma forma, de desencanto. Depois, quando a gente passar já para a filosofia moderna, na filosofia moderna, o curso é sempre a partir do ponto de vista daqueles que me formaram, que mais marcaram meu percurso. Então, nós vamos ver no nascimento da filosofia moderna, de um lado, o Descartes e o seu método analítico, né, conhecido, que é o método que parte as coisas em pequenos pedaços, digamos assim, e daí você, para conhecer o todo, você antes tem que passar por pedaço em pedaço e conhecer cada parte. Daí a ideia de análise, né? De você, você cortar alguma coisa em partes e daí você estudar cada uma delas. E também faz parte do método cartesiano a ideia, que vai ser muito importante na filosofia, de que o que importa não é a tradição, mas que o que importa é o conhecimento que lhe parece racional e que é racional. E não aceitar alguma coisa. Isso é o presente nas suas famosas meditações metafísicas, onde ele discute inclusive a possível existência do gênio maligno, como ele fala, que nos engana. E ele vai aí, nesse trecho das meditações metafísicas, ele vai criar então vai fazer essa crítica da ideia de que tradição é alguma coisa, conhecimento tradicional é alguma coisa que você deve aceitar, porque simplesmente você deve aceitar. Também como parte desse momento sobre o nascimento da ciência moderna, além do Descartes, nós vamos conversar um pouco sobre o Francis Bacon. O Francis Bacon, como a gente sabe, é o criador do método indutivo, e desse método de que a ciência também nasce, não só do método de análise do Descartes, ou da crítica do conhecimento tradicional. O Bacon também vai fazer uma crítica ao conhecimento tradicional, mas dizendo que o conhecimento que a gente deve levar em conta é o conhecimento baseado na observação empírica, né? Essa empiria mesma que vai ser retomada de forma bastante importante pelo Locke, como a gente vai ver mais à frente no curso. Além do próprio método indutivo, aquela ideia, né? Se eu percebo que aqui está saindo toda hora uma galinha preta do galinheiro, então eu chego à conclusão que pelo menos a maioria das galinhas desse galinheiro são galinhas pretas. Quer dizer, eu devo levar em conta a indução no Bacon. Não é uma indução que eu simplesmente induzo alguma coisa a partir de uma ideia prévia. É uma indução empírica, como a gente fala, é uma indução que eu induzo a ideia ou a conclusão a partir daquilo que eu observo empiricamente e pela repetição do mesmo tipo de evento. A outra questão importante no Bacon é a sua própria utopia científica, né? O Bacon é muito responsável pela ideia de que a natureza deve ser levada a nos responder aquilo que a gente considera importante.
e não simplesmente uma natureza que você deve contemplar, mas uma natureza que deve responder às perguntas que a gente precisa, e nessa medida o Francis Bacon é muito responsável pela dimensão tecnológica, digamos assim, da ciência como algo que deve intervir diretamente na natureza, seja ela a natureza externa ou mesmo nosso corpo. A partir daí nós vamos conversar sobre o grande século XVII, como é costumeiramente chamado em filosofia, a história da filosofia moderna, e dois autores especificamente, um é o Spinoza, não pela sua ética, pela sua metafísica ou pelo seu panteísmo enquanto tal, a ideia de Deus ser a natureza, ainda que Spinoza não diga isso exatamente, Deus é mais que a natureza, mas a natureza também faz parte de Deus. O nosso foco vai ser a crítica à religião que o Spinoza vai fazer, que de fato é uma crítica bastante importante dentro da tradição que vem do Epicuro e vai passar por Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud e muitos outros. A ideia, no caso específico do Spinoza, de que, no seu tratado teológico-político, de que religião é política, né? E de que a caça do templo inventou Deus, inventou o povo eleito, para dizer que ela era, então, na Israel do exílio babilônico e pós-babilônico, que a gente está falando aí, grosso modo, entre o ano 800 e o ano 500, né, antes de Cristo, e que a caça do templo, que se chama de caça do templo sacerdotal, ela se torna uma espécie assim, de mediadora, e a gente sabe que o Spinoza não era propriamente um ateu, ele está fazendo uma crítica da religião instituída, ele era mais do que tudo alguém defensor de uma espécie de religião intuitiva, em que a gente, sendo parte da substância de Deus, a gente teria Deus em nós, porque nós somos Deus, e portanto uma espiritualidade panteísta, nesse caso de identificação com o cosmos, não necessitaria de instituições e mediadores. Ainda no grande século XVII, nós vamos conversar sobre Pascal, o jansenista, vamos ter a chance de conversar sobre jansenismo, mas a gente também vai dar atenção ao Pascal naquilo que ele tem, digamos, de proto-existencialista e de moralista. Moralista é aquele filósofo que é conhecido pela sua prática de analisar a natureza humana e identificar o que nela haveria de escondido atrás das falsas virtudes. O moralista francês, que não tem nada a ver com alguém que fica tentando prescrever regra para as pessoas, quando se fala em moralismo em filosofia, se quer falar de alguém que é especialista em natureza humana, e a teologia da graça presente no jansenismo, bastante, digamos, aguda em termos de analisar a natureza humana a partir dos pecados, acaba criando como desdobramento essa posição moralista. Pascal é simplesmente o mais famoso, mas existem outros autores. E o caráter proto-existencialista do Pascal, com todos os riscos de ficar usando expressões como essa, proto, né, é simplesmente para dizer que o Pascal é o primeiro filósofo que percebe a solidão moderna, o sentimento de abandono, o universo onde Deus se escondeu, né, no sentido que ele não está em toda parte, o universo é a mecânica newtoniana, vazia, escuro e silencioso e sem finalidade, como se falava Aristóteles, quer dizer, as coisas não existem para nada, a ciência simplesmente analisa a relação entre causa e efeito, mas não qual é o sentido dessa causa, essa causa que causa o efeito. Não, as coisas não são para alguma coisa, é uma ciência sem finalidade, sem causa teleológica, como se fala em filosofia, porque telos em grego é finalidade, e o Pascal, então, ele vai ser o primeiro filósofo que vai apontar para esse conceito de angústia, como se fala ennui em francês, né? E esse conceito de que o ser humano, a essência da alma é angústia. E na última parte do curso nós vamos conversar um pouco de política no século XVII, daí a gente muda, a gente vai para a Inglaterra, e voltamos para a Inglaterra do Francis Bacon, e nós vamos conversar sobre Thomas Hobbes, que é um filósofo contratualista, e ele, o Locke e o Rousseau são os famosos contratualistas, além de outros menos famosos, e o Hobbes ficou conhecido como sendo o autor do Leviatã, aquele que teria concebido um Estado monolítico, autoritário,
né? Mas o nosso foco, e que a gente considera que o Hobbes é muito importante, é porque o Hobbes ele pode não ter acertado na forma como se desenvolveu a política moderna, ou ele podia estar mais associado à teoria que vai dar em formas totalitárias, mas uma coisa que o Hobbes percebeu muito por conta da sua percepção de que a política, a vida antes da política é breve, bruta e violenta, ele percebeu muito bem ali o instante pré-político, né? Alguns chamam de pré-histórico, e o risco de a qualquer momento voltar, se o ordenamento político se desmancha, a violência volta e a gente retorna ao instante pré-político. Quer dizer, o Hobbes, com seu olhar pessimista e sua percepção de que o ser humano é um ser desordenado, desorganizado, atormentado e que ele precisa de um princípio político que organize o poder legitimamente e a violência, o Hobbes percebe que esse risco está sempre nos ameaçando. E por último, o John Locke, filósofo fundamental, criador da tradição liberal, que é o primeiro filósofo que percebeu que o soberano não tem só que administrar a violência de forma legítima, o soberano tem que criar condições para que o indivíduo consiga cuidar dos seus próprios negócios. Ou seja, o Locke é o filósofo político que percebeu que deve fazer parte do contrato social a dimensão privada do indivíduo, a liberdade individual e, portanto, ele é o criador da tradição liberal, que é uma tradição fundamental e política e que está aí, inclusive hoje, sendo largamente debatida no Brasil. E o Locke, ele constrói essa, digamos, ele propõe essa dimensão privada, antes de tudo, por conta da exaustão das guerras entre católicos e protestantes na Europa, inclusive nas Ilhas Britânicas, e que essas guerras só foram definitivamente resolvidas quando se entendeu que o espaço religioso, o espaço da fé deveria ser do âmbito privado, individual, e não do âmbito do Estado, ou do rei, ou do soberano. Portanto, Locke é o criador da liberdade do indivíduo, a chamada liberdade burguesa individual. Além disso, o Locke também é o sistematizador do método empírico, que é o método que pensa que o conhecimento só pode se construir a partir das observações dos órgãos dos sentidos, no sentido de que aquilo que você vê, que você cheira, que você sente quando você toca, que você ouve, são esses conteúdos que, na realidade, devem sustentar o conhecimento e não abstrações inatas, matemáticas ou metafísicas, e sim a experiência, que a gente diz empíricos em grego. Se você quiser fazer parte do meu grupo de alunos e me acompanhar nesse curso sobre Renascimento e Filosofia Moderna, se inscreva no curso.